ما نه از تهدید میترسیم، نه زیر بار فشار خواهیم رفت، نه زبان نادرست رو تحمل میکنیم. Olha, o Irã subiu o tom contra a Ucrânia, consequentemente contra a Europa, e disse que também não negocia mais com os Estados Unidos depois de tudo o que aconteceu. Eu vou explicar esses assuntos para vocês, esse risco de generalização dessa guerra, de crescimento dessa guerra, e eu vou passar por detalhes aqui, porque a gente teve uma coletiva importante do Ministério das Relações Exteriores do Irã, que passou pontos, uma coletiva muito forte que aconteceu hoje, na segunda-feira. Vou começar direto pelo que vocês já estão querendo, porque eu sei que vocês gostam mesmo, é da treta Ucrânia e Irã. Essa nova frente não se abriu, tá? Ela ainda não se abriu, mas corre risco, tá? Eu não sou cético em relação a isso. Eu espero que não aconteça, mas corre risco. O que aconteceu foi que eu até fiz um vídeo 2 dias atrás, pouco mais de um dia ou menos de 2 dias, de que o Zelensky confirmou, inclusive, que um navio iraniano com destino à Rússia foi atacado por drones ucranianos no Mar Cáspio, ao norte do Irã. Foi atacado. O Zelensky fez uma publicação falando que, comprovadamente, o Irã e a Rússia ajudam um ao outro com os mísseis. Aí saiu uma reportagem dizendo que a investigação dos Estados Unidos está apurando que a Rússia tem prestado seu serviço de inteligência para o Irã, para eles terem tamanha exatidão para atacar as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então tem tudo isso que a gente precisa entender, tá bom? Aí, o que acontece é que o Irã falou que essa medida do Zelensky não vai ficar sem resposta. O que a gente teve então foi Ismail Baghai. O Ismail Baghai é o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, uma figura importante agora nesse conflito. Ele deu essa entrevista e falou sobre a Europa e a responsabilidade da Europa. Quando ele foi questionado se a Europa tem responsabilidade no que a Ucrânia fez, ele disse que a Europa tem responsabilidade à medida que apoia qualquer atitude da Ucrânia. Aí ele falou que o Irã defende que as guerras não devem se unir. O conflito entre Ucrânia e Rússia é o conflito entre Ucrânia e Rússia. O conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel é outro conflito. Eles não devem mexer nos interesses um do outro em relação a isso. Só que, a partir do momento em que a Ucrânia atacou e a Europa é uma defensora, ele chegou a falar que a União Europeia apoia todos os esforços, tudo o que a Ucrânia faz contra a Rússia. A Europa apoia. Inclusive, se dependesse só deles, eles já estariam enviando soldados para a Ucrânia. Então ele disse: se eles apoiam tudo, eles apoiaram o que a Ucrânia fez com um navio iraniano, onde morreram cidadãos iranianos. Eles falaram isso. Morreram cidadãos iranianos no ataque da Ucrânia ao navio iraniano. Então foi um ataque direto ao Irã, tá bom? Aí ele falou com essas palavras. Quando foi perguntado sobre isso, ele disse: certamente todos os partidos que se consideram apoiadores. Quando ele fala partidos, ele fala de grupos, pessoas, políticos, países e defensores do regime ucraniano. Devem ser responsabilizados a esse respeito. Ele disse isso. Disse também que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, falou por telefone com a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, que é uma das maiores defensoras de que a Ucrânia deve receber mais investimentos para poder atacar a Rússia. Ela é uma das maiores, talvez a maior defensora em relação a isso. Então ele falou: a gente está responsabilizando a Europa também por isso, porque eles apoiam tudo o que a Ucrânia faz. Aí, ele acrescentou algumas coisas que eu quero trazer para vocês. Abro aspas.
Tenham certeza de que não podem simplesmente deixar que um fato ostensivo para atrair atenção e demonstrar um peso não tão grande nas equações internacionais permaneça no mesmo nível. Suas consequências certamente serão imprevisíveis para vocês e afetarão toda a região em que se envolveram. Ele está dizendo aqui que agora que a Ucrânia atacou o Irã não vai deixar barato. O Irã não vai. E aí a gente tem uma questão importante para falar. Todas as ameaças ou avisos que o Irã deu até agora, ele cumpriu, tá? Ele cumpriu tudo. Falou assim: a gente vai atacar ali. E atacou. A gente está aguardando. E aguardou. É isso. Ele falou um pouquinho mais também. Dissemos desde o início que não interferíamos no conflito entre Ucrânia e Rússia. Essa ação da Ucrânia foi absolutamente ilegal, injustificada. Eu até trouxe aqui a Carta da ONU que ele cita. Olha só. Contrário à Carta da ONU, artigo 2, parágrafo 4, em uma aventura perigosa que certamente não ficará sem resposta da nossa parte. Então ele avisou: os superiores de Zelensky devem controlá-lo e ser cautelosos nesse sentido, pois as ações do regime ucraniano podem ter consequências em diferentes partes do mundo. Sabemos que os países litorâneos do Mar Cáspio estão extremamente preocupados e insatisfeitos com essa ação, e o regime ucraniano deve ser responsabilizado por ela. Ou seja, ele deu o recado. Ele falou: os países do Mar Cáspio, onde teve o ataque, como o Azerbaijão, estão preocupados porque a guerra chegou ali. A guerra entre Ucrânia e Rússia, Estados Unidos, Irã e Israel chegou naquela região. Porque quem fez isso não foi o Irã, foi a Ucrânia. A Ucrânia atacou o navio ali e o Irã disse que isso não vai ficar sem resposta. Mas ainda tem que ver qual será a resposta do Irã em relação a isso. O que não está muito claro ainda. Para mim, diretamente, ele está falando principalmente do ponto de vista militar. Mas ele não disse qual tipo de resposta será dada. Vai ser drones ucranianos interceptando navios? Vai ser drones iranianos interceptando navios ucranianos? O que vai acontecer? Eu só digo a vocês que é perigoso. Nessa mesma coletiva, o porta-voz, a voz oficial do governo iraniano, respondeu também aos Estados Unidos, porque, como eu trouxe ontem em um vídeo para vocês, os Estados Unidos suspenderam a 13ª rodada de ataques ao Irã. O Mike Waltz, representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas, falou que eles suspenderam porque Donald Trump havia dado espaço para negociações. Qual é a estratégia do Trump? Ataca, ataca, ataca e ataca mais. Mostra que tem poder de fogo, depois para e pergunta: quer negociar? Não? Então ataca de novo. O governo iraniano elevou significativamente o tom contra a Ucrânia e também responsabilizou a Europa pelo ataque ao navio iraniano no Mar Cáspio. Segundo Teherã, quem apoia militar e politicamente Kiev também assume parte da responsabilidade pelas consequências desse episódio. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores reafirmou que o Irã considera a ação ucraniana uma violação do direito internacional e afirmou que essa operação não ficará sem resposta. Apesar disso, o governo iraniano não revelou qual será essa resposta nem quando ela poderá ocorrer. Na mesma coletiva, o Irã também negou que tenha solicitado a retomada de negociações com os Estados Unidos, classificando essas informações como falsas. Além disso, reafirmou que continua mantendo controle e vigilância sobre áreas estratégicas, como o Estreito de Hormuz, enquanto a tensão permanece elevada em diferentes regiões do Oriente Médio. Ao mesmo tempo, a suspensão temporária dos ataques americanos reduziu momentaneamente a pressão sobre o mercado de petróleo. Mas a permanência dos confrontos no Mar Vermelho e a continuidade das operações militares
mantém o cenário extremamente instável. Por fim, a expectativa internacional também se voltou para a reunião entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu, já que o Irã deve ser um dos principais temas discutidos. Dependendo das decisões tomadas pelos dois líderes e da resposta prometida por Teherã, o conflito poderá permanecer restrito aos atuais envolvidos ou ganhar uma dimensão ainda maior.